Quando a gente pensa em investimento, então vamos supor, eu vou começar com o leilão. Aí, provavelmente você vai fazer a primeira vez, você vai aprender, sempre tem algumas coisas, inclusive o curso seu é exatamente para isso, né? Para ganhar tempo e evitar esses problemas iniciais. Mas um ponto importante que eu vejo é, vamos supor que eu vou comprar um apartamento ali que valeria 1 milhão e eu estou comprando por 500 mil, hipoteticamente falando. Então eu estou 50% desconto, maravilhoso. Esses 500, quanto que eu posso mais ou menos calcular o quanto que ele vai ficar? Ou seja, quais são os custos envolvidos? Porque pelo que você falou aqui, teria, primeiro, que talvez seja a desocupação, aí vai ter uma parte de, talvez, jurídica, ou seja, de documentação, né? Aí também não sei como que funcionaria impostos ali envolvidos, e tem a reforma. Tem algum outro custo extra ali que a gente não viu aqui ou não? Primeiro a gente tem que quando a gente vai entrar em um leilão, a gente precisa calcular previamente quanto que a gente pode oferecer de máximo de arrematação, né? De cabeça fria, sem a emoção do leilão. Porque como você falou lá da placa de vídeo que se emocionou no leilão... Emocionei. Putz, bateu emoção, eu comprei na hora. O leilão é uma coisa ali emocionante. Você não sabe se você vai ganhar, você não tá vendo com quem você tá competindo, você não sabe quanto que o cara do outro lado do computador tá disposto a pagar. Tá. Então é normal que tenha uma adrenalina ali no leilão, né? Ainda mais quando você tá comprando um imóvel, né? Que tem um valor agregado ali. Maior. Ou seja, o primeiro ponto é você definir exatamente qual que é o seu limite. Qual é o teto? Entendi. E aí... seja, porque aí senão você pode fazer algum... Porque ele não também tem um lance um pouco de gamificação, né? Você entra ali, é que nem um jogo, que o pessoal manda um pouco mais, você começa a ter uma emoção, você vai mandando mais, né? Então ali o certo primeiro você tem que saber o máximo que você pode investir. Exato. Né? Esse acho que é o primeiro recado aqui pra galera que se emociona, principalmente no primeiro, né? Que nem eu, né? Tá bom. E aí você precisa calcular o máximo que você pode pagar. E como é que você vai calcular isso, né? A primeira pesquisa que a gente sempre faz também é quanto de fato aquele imóvel tem de média de mercado. Então o site leiloeiro ele sempre indica qual é o valor de avaliação. Só que a gente não pode confiar nisso, isso não é culpa do leiloeiro XYZ, porque não é o leiloeiro que define isso. O leiloeiro só dá publicidade para o que chega de informação para ele. Então tem formas de determinar a avaliação do imóvel. O judicial, eu comentei que o juiz manda lá que seja elaborado um laudo de avaliação exatamente para isso. E no extrajudicial, o valor de avaliação sai de dentro da lei, né? A lei cria os critérios lá. Então, em primeiro lugar, é que essa avaliação que consta no site leiloeiro pode estar errada em relação à média de mercado, tanto para mais quanto para menos. Se a avaliação no site leiloeiro estiver errada para menos, né, na média de mercado o imóvel vale mais, ótimo, porque aquele desconto que está sendo indicado no site leiloeiro é um desconto, na real, maior. Né? Então, se a avaliação lá está abaixo da média de mercado e está indicando que tem 50% de desconto, na prática ele tem mais de 50% de desconto, porque ele vale mais no mercado imobiliário tradicional. Né? Então, verificação sempre importante. E se a avaliação no site leiloeiro tiver a maior do que no mercado, então aquele desconto que está sendo indicado não é um desconto real. E o que a gente precisa entender é o desconto real. Então, com base nisso, você vai definir qual é o provável valor de venda, se seu interesse for investimento. E aí você vai começar a calcular os custos envolvidos. Então, além da arrematação, a gente tem a comissão do leiloeiro, que via de regra é 5% do valor da arrematação. Eu tinha esquecido já isso, já passou batida aqui no que eu estava falando. Tem também o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, tanto no leilão quanto no mercado imobiliário tradicional. Aí cada prefeitura estipula lá a sua alíquota, imposto municipal, geralmente 2% ou 3%, mas pode ser que a prefeitura tenha uma alíquota diferente, calculado sobre o valor da arrematação. Perfeito. Aí você vai ter os custos com a documentação, que é igual ao mercado imobiliário tradicional também, tem que entrar na conta. Pode ter, eventualmente, algum custo com a desocupação do imóvel. Sim, né? Que é o que você tinha falado. Já coloca lá na conta. Reforma, já coloca lá na conta também. Se for um imóvel dentro de um condomínio, você precisa pensar que você vai pagar condomínio da arrematação até a venda, porque se deixar de pagar, processo para levar o imóvel a leilão. De novo zero. Então, você precisa pensar num prazo razoável de venda que eu tinha comentado anteriormente. Né? Eu sempre conto com 12 meses da arrematação até a venda, para que eu saiba quanto que eu vou pagar de condomínio, para que eu saiba quanto que eu vou pagar de IPTU dentro daquele cenário e deixar a conta completinha. Perfeito. E também na venda, você precisa pensar nos custos envolvidos na venda. Então, se você for vender com um corretor de imóveis, você tem que pagar a comissão do corretor. Então, já coloca lá na sua viabilidade. Nossa, eu tô perdendo... Eu errei muito aqui, né? Eu coloquei só alguns custos, nada como falar com uma pessoa que entende, né? Então, você bota lá a comissão do corretor, né? Você não precisa de um corretor para vender, mas o corretor, ele pode te ajudar muito, porque ele está em contato diário ali com pessoas interessadas no mercado. Então, pode acelerar a sua venda. Exato. Às vezes, a comissão dele é mais barato do que você esperar 6 meses para conseguir vender sem ele. Então, aí você bota lá a comissão. Só que se você conseguir vender de outra forma, o que você tem de cenário? Você vai lucrar
pagar mais do que você estava esperando. Então, ótimo, né? Surpresa positiva, sempre bem-vinda. E também o imposto de renda sobre o lucro. Né? Então, quando a gente vende um imóvel com lucro, que é o que acontece no mercado de leilão, você tem que pagar um imposto sobre o lucro. Até existe isenção de imposto de renda, mas é bem pontual. Realmente, quem trabalha com imóvel de leilão para comprar e vender, né, os investidores, tem que contar com o imposto já na viabilidade financeira. Perfeito, porque senão você não contabiliza isso, é um problema. Sim. Para a pessoa que vai para morar, então já não seria um problema nesse caso, mas para quem vai investir em imóveis, aí com certeza faria sentido, Tem que fazer a conta completinha. E aí, com base em tudo isso, você vai chegando no máximo de lance que você pode oferecer dentro do lucro líquido mínimo que você espera daquela operação. Perfeito. E aí eu até disponibilizo a calculadora do leilão que eu desenvolvi. A gente estava falando aqui antes do programa, perfeito. A calculadora como funciona? É mais ou menos para calcular tudo isso e saber se faz sentido ou não o investimento. É isso. A calculadora ela tem os campos lá, que são esses campos fixos, né? Que eu acabei de falar. Você vai preenchendo de acordo com o caso. E ela te mostra, ao final, a porcentagem de lucro líquido que você pode esperar. Né? O lucro líquido é aquele que, de fato, vai ficar no seu bolso, abatendo todos esses gastos. Então, ela te mostra a porcentagem e o valor em real. Você vai mexendo no valor da arrematação, ela vai configurando os outros dados de forma automática e aí o lucro vai mudando. Então, você estipula lá que, por exemplo, você quer 30% de lucro líquido mínimo naquela operação. Para você, é vantajoso até esse ponto. Você vai aumentando o valor da arrematação até que lá embaixo apareça 30% e aí você sabe qual é o limite de lance que você pode oferecer. Tá no site? Tá no meu site. Então é o priscilaperini.com.br, né? Vivendosleilão.com.br. Então olha só, revendeleilão.com.br, a gente vai falar um pouco do curso também. Um ponto importante aqui, gente, a gente tem que vocês estão acompanhando ali, a gente está falando às vezes os endereços, os URLs dos sites, a gente vai colocar isso em todas as redes sociais da Pri e também o endereço aí nos comentários, né, na descrição do vídeo, tá bom? Então não precisa ficar saindo correndo para anotar que vai estar na descrição do vídeo, né?